Bom dia, meus amigos investidores. Hoje, dia 17/1, 10 horas, 11 horas, horário de Brasília, né? Vamos aqui, principais notícias de mercado, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo ali em relação aos fundos imobiliários, que eu acho que é a bola da vez, né? Segundo matéria da CNN, né, feita por Cristiane Noberto, né? Em Brasília, no dia 16/1, às 18h37, você pode procurar aí pelos veículos de internet e mídia digital, né? Nós vamos falar aqui da regulamentação tributária, né? Que a gente vê aqui os fundos imobiliários, né? E o Lula veta a isenção para os fundos de investimento, né? Dentre os fundos de investimento, né, que imobiliários que estão, são os fundos de investimento imobiliários que têm contribuição sobre bens e serviços, que a gente chama de CBS, e os impostos sobre bens e serviços, que a gente chama de IBS. Esses são os fundos que vão captar, né? E são os fundos que muitos brasileiros investem, principalmente são os fundos imobiliários, né? São mais comuns, né? Então, a priori, né, segundo o que a gente recebe de matéria aqui, inclusive a gente está recebendo uma informação da Esparta Fundos, isso são para fundos que têm aluguel de imóveis, né? Então, esses fundos imobiliários que recebem receita de aluguel de imóveis, né, não vão ter esse impacto. Então, o pessoal lá, por exemplo, que aluga galpão, aluga imóveis residencial, aluga imóveis de comerciais, essa turma que vai começar a ter esse impacto, né? A gente não vai ver um impacto, por exemplo, sobre fundos de infraestrutura, né? Então, aqueles fundos que são utilizados para captação de dinheiro para fazer, por exemplo, um parque eólico, uma usina, ou então é, saneamento, alguma outra coisa desse tipo, esses fundos imobiliários não vão ter impacto. Mas esses já citados já são uma grande parcela dos fundos que já são comercializados no Brasil. Vocês terem uma ideia, o IFX, né, que é o Índice de Fundos Imobiliários da Bovespa, né, hoje, né, no dia ao qual vos falo, ele já despencou, tá, em torno de 1,78, tá? Ele caiu 3.083 pontos, então ele está com uma queda aqui bem significativa, tá? Ele é o principal indicador do mercado dos fundos imobiliários, tá? Então você vai ter aí ele caindo ali de 3.084, 3.084 e indo ali, né, para 3.029, né? Uma movimentação ali de 129 mil negócios, né, no setor imobiliário, vendendo cotas, comprando cotas ali, e o volume financeiro de 90 milhões. Fundo imobiliário normalmente tem pouca liquidez, né? Já não é muito espanto, né? Mas vamos lá. Qual seria a consequência disso para o governo hoje, tirando as isenções dos fundos imobiliários? Isso é uma coisa que a gente precisa saber, né? Então, os principais fundos imobiliários hoje, eles utilizam essa captação para fazer construção de grandes empreendimentos como shopping, lançamento de prédios residenciais e lançamentos de prédios comerciais, né? Nós teríamos aí uma queda logo no início na produção desses setores, né? Para completar, nós tivemos a Caixa Econômica Federal essa semana aumentando os juros, né? A Caixa Econômica normalmente ela era balizadora ali para operações de crédito imobiliário, porque ela cobrava o menor juros de mercado. A partir do momento que ela aumenta, ela abre uma parcela para que todos os outros bancos, principalmente os bancos particulares, privados, né, também aumentem. Então vai ficar um pouco mais caro o crédito, né, imobiliário para você que pensa em tirar um imóvel, né? Vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, essa é a principal situação hoje, chamativa, né, da reforma da Previdência, mas nós vamos ter outras. Tem que acompanhar a evolução do IVA durante esse processo, tá? E lembrando que essa reforma Previdência, não, a reforma tributária, ela vai entrar em período de adaptação agora em 2026 e ela vai começar de fato a valer a partir de 2027. Então, a gente tem pouco tempo aí, tá? Sobre o mercado internacional, nós temos aqui algumas informações, vamos começar aqui a comentar com vocês. Hoje a gente teve venda de casas usadas lá no Reino Unido, né? Teve uma queda aí nesse movimento de menos 0,3, né? E no ano nós tivemos ali, né, um crescimento de 3,6, né?
Na zona do euro, nós também estamos tendo ali a taxa de inflação anual, né? A taxa de inflação ao ano, a zona do euro ela teve uma elevação da inflação ali em 2,4, né? E a prévia era de 2,2, né? Então tivemos ali uma inflação, né? Acompanhei os áudios que a gente faz, né? Na data de ontem, eu falei para vocês que a Bloomberg, né, tinha feito um estudo aí com mais de 1.400 economistas do mundo, apontando para uma possível alta elevação de inflação nos próximos anos, tá? Já dando start a partir de 2025, né? Permissões de construções lá nos Estados Unidos, né, vieram abaixo da expectativa, né? Tivemos ali 1.483.000 construções, né? E casas novas, né, inicializadas, a gente tem um crescimento de 1.499.000 casas, né? Permissão de construções ao mês tiveram uma queda ali de 0,7, né? Estava esperando uma prévia de crescimento de 5,2, mas veio menos 0,7, né? E nas questões das casas novas, as vendas, nós tivemos um crescimento ali de 15,8%, né? Teve um aquecimento muito forte no mercado americano imobiliário, né? A prévia era que viria uma retração ali de menos 3,7, né? Ainda falta sair dos dados industriais da produção industrial dos Estados Unidos, a prévia que venha com uma queda de menos 0,1, mas ainda não saiu os dados para consolidar se isso vai acontecer. E a questão que nós vamos ter amanhã, né, que a gente vai ter lá no Japão, tá? Nós vamos ter ordens de engenharia, de criação de máquinas, né, no Japão, e na China a gente vai ter ali os empréstimos para 1 ano, 5 anos, e na Espanha, balança de negócios. Nós vamos ter ali a balança comercial espanhola saindo os dados amanhã. Tá? Quando a gente fala dos mercados aqui, nós temos as commodities hoje, né? O Brent ali se estacionou ali, né? Nós temos uma leve queda ali no petróleo do Brent de 0,50, o barril de petróleo continua aí $80, ontem estava 81, tá? Tem um cessar-fogo, né? Também teve um freio na produção do petróleo ali pela OPEP, né? Vão produzir um pouco menos, né? Nós vamos ter ali o gold, né? O ouro também. O ouro bateu um novo recorde, ele subiu lá para $2.700, né? Mais de $2.700 ontem, né? Até o final do mercado, e hoje ele cai em 0,35 e ainda continua com $2.705, né? Bem alto. Ouro, como eu falei para vocês, é o termômetro de tudo que acontece no mercado, e há uma preocupação muito grande com essa entrada nova do governo do Donald Trump, que o mundo está começando a observar que o Donald Trump ele vem com uma força um pouco mais, ele vem um pouquinho mais, vamos dizer assim, menos polido, menos político do que ele foi nos governos anteriores. Ele vem mais forte nesse governo, né? Com a intenção ali de anexar o Canadá, com a intenção ali de mexer com a Groenlândia, com a intenção de dar um ponto final nessa história de Israel com Hamas, com essa intenção de tirar, né, fazer uma guerra direta com a China aqui nas Américas, tirar mais essa interferência chinesa na América do Norte, na Central e na do Sul. Nós vamos ter ali essa influência deles aí ali no Canal do Panamá, no Golfo do México, né? E também tem a questão, né, que os Estados Unidos também vai partir para cima da Venezuela, Maduro já sabendo disso, né? E o Senado americano ontem cobrou explicações aí sobre o governo brasileiro, não foi muito noticiado na imprensa, sobre a declaração que o Maduro fez sobre o uso de tropas brasileiras, né, para libertar ali o que seria Porto Rico, né, do domínio, do poderio americano. Não sei, a gente não sabe qual é a intenção disso, não sabe o motivo, mas está crescendo aí uma tensão entre Venezuela e os Estados Unidos. Lembrando que os principais aliados da Venezuela são o Irã, a China e a Rússia, né? E a Rússia renovou algumas frotas deles do exército, né? Aço no mercado internacional está em alta, 1,15, contratos de $3.330, lembrando que está uma disputa entre Japão e Estados Unidos pela US Steel, né? E você pode acompanhar isso, porque dá para comprar essa ação via home broking, tá? E nós temos ali o Iron Ore, o aço chinês, novamente mais uma alta. Ontem estava 798 yuans, hoje está 803,50 yuan, alta de 0,94. Nós estamos ali com o Iron Ore também com alta.
no mercado internacional manteve o mesmo preço, mesma cotação de alta, 0,29, 100 dólares e 49, né? E hoje, né, com todo esse poderio de minério, nós estamos despontando, o Vale do Rio Doce sobe 1,82%, sendo cotado a 53,63, lembrando que ontem a COSAN eliminou 170 e poucos milhões de papéis, que representava 4% da cotação da Vale, né? Nós tivemos essa operação ontem, né? E hoje nós temos alguns dados aqui de algumas empresas. Nós temos, por exemplo, a R3, né, a empresa que entrou na Bolsa de Valores em 2020, né, com a proposta de produzir ali palhetas eólicas, investimento no setor eólico. A Eres foi rebaixada hoje, tá? Ela foi rebaixada pela Fitch, né? As suas debêntures de longo prazo para C, né? CBRA, antes era BBB, né? Esse rebaixamento significa que a empresa Aere, né, 3, né, está na Bolsa de Valores, ela aumentou o risco aí de não pagamento. Então, é um problema ter hoje uma ação de uma empresa que corre um risco de não pagar seus compromissos, né? Nós temos ali a CSED3, né? Fábio Fonse renuncia o cargo de CEO, né, da Cruzeiro Sul, tá? Com a saída prevista para o dia 14/2, e vai entrar aí o Renato Padovese, né, como membro do conselho da família fundadora, que será o novo CEO interino, tá? Caixa Econômica Seguradora paga hoje dividendos, né? Paga aí 930 milhões de dividendos, né? Para cada ação equivale a 0,31 por ação, e um bom pagamento, tá? Considerando aí a base acionária que nós temos aí do dia 3, a partir do dia 3/1 de 2025. A Direcional, né, no quarto trimestre, né, reportou suas vendas líquidas em torno de 1,6 bilhões, um crescimento de 56% ao ano em relação em 2024, né? E as vendas líquidas somaram 6,6 bilhões, recorde histórico para a empresa, tá? Os lançamentos atingiram aí um patamar de 5,8 bilhões, tá? Foi 18% maior do que em 2023, e a geração de caixa foi de 159 milhões no quarto trimestre de 2024 e de 354 milhões no ano, tá? Nós temos ali a Agroconsult, né, que prevê o aumento de RJs no agro, né, de 2025 para 2024 para 2025, devido às margens apertadas pela queda de commodities, né? A TOTS, né, elege Gustavo Avelar como VP da Business Performance, né, como substituto de Juliano Tubino, tá? A Vale, né, também reporta que os estoques de minério nos postos da China caíram em 0,5% na semana. Então, se caiu o estoque de minério de ferro na China, vocês sabem que ela vai comprar. Se ela vai comprar, a coação da Vale e da Semin, né, elas vão ser influenciadas. Vale 3 e Semin 3, né? E o estimado aí em 145,9 milhões de toneladas, né? De aço que tem, de steel home, né, que está faltando, e o minério do Brasil é de 52 mil toneladas, ainda apresenta uma queda de 1,7% em relação à semana anterior, e um crescimento de 13% ao ano, tá? A Vibria conclui a aquisição de 358 milhões de ações da Comerc Energia, representando 98% do capital social. O preço da operação foi 3,73 bilhões, tá? Equivale a R$ 20 por ação, operação concluída em agosto, agora de 2024. Então, essas aqui são as principais informações que a gente tem, que eu mandei também para os grupos dos investidores. Agora é aguardar para ver a cena dos próximos capítulos em relação à nova taxação de impostos que estão sendo criados no Brasil e o impacto disso na Bolsa, né? Bolsa de Valores hoje que operou no início do pregão com queda de 0,10, agora está com uma leve alta de 0,18, sendo negociada a 121.451. Ações em alta, Vale do Rio Doce, 1,73 de alta, Itaú, 0,62, nós temos ali a Sabesp 0,10, nós temos ali a B3SA3 0,10, nós temos a Itaúsa 0,78, agora 0,67. Embraer, que é o foguete, não para de subir, chegou em R$ 60,30. Embraer aí sendo negociada com alta de 0,28. Tá? A gente tem ali JBS com alta de 1,04, Suzano com alta de 0,43.
Equatorial com alta de 0,54, Raia Drogasil com alta de 1,15, Gerdau com alta de 0,12, Rail com alta de 1,12 e Semig com alta de 0,19. Eu agradeço aí a atenção a todos, fiquem com Deus e até a próxima.